Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao PeldCast, o podcast do Programa Ecológico de Longa Duração, um programa de pesquisa financiado pelo CNPq e pela Confap. Eu sou Alessandra Brandão, coordenadora do PeldCom, projeto de comunicação da ciência do programa Peld. O tema dos episódios deste mês é a mudança climática, que em 16 de março marca o Dia Nacional de Enfrentamento a esse problema. Temos como convidados desse episódio 3 o Rodrigo Moura, atual coordenador do PEL de Abrolhos, que estuda a estrutura e o funcionamento dinâmico dos ecossistemas recifais da região do Banco de Abrolhos, localizado no extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Rodrigo é professor do Instituto de Biologia e pesquisador da COP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também é bolsista de produtividade do CNPq. Nós temos também a Camila Souza, do PEL de Velho, que estuda o colapso das veredas no sertão mineiro, na fase 3, né, que é os efeitos sobre a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Também estamos aqui com a Levi Carina, a doutora Levi Carina, do PEL de Sema. Trabalha com inventários, monitoramento e ecologia da biota em savanas e florestas do Cerrado, em Goiás. Fabrício Vaccaro, do PEL de IAFA, que estuda os impactos antrópicos no ecossistema da floresta tropical, sítio Manaus. E ainda com Rafael Rabelo, do PEL de ECOA, né? Que ele é coordenador desse PEL de estudo ecologia, monitoramento e uso sustentável da biodiversidade. Eu queria dar muito boas-vindas, professores, muito obrigada por aceitar o convite. Nós fazemos este ano 28 anos do programa PELD, né? E eu queria saber de vocês, assim, que integram esse programa, os que estão chegando há pouco tempo, os que já estão há mais tempo, qual a importância da pesquisa de longo prazo para os ecossistemas que vocês estudam? Vou começar aqui pela Karina, vou escolher a Karina para começar esse debate. Obrigada pelo convite, é uma honra participar desse podcast. Bom, eu penso que, assim, na realidade, na ecologia, e acho que principalmente agora quando a gente está pensando em mudança climática, né, a gente consegue de fato ter uma percepção dos impactos que a gente tem interesse em estudar, porque a gente tem dados, na realidade, acumulados de longo prazo, né? Então, quando a gente pensa, em mudança climática, inclusive é muito difícil a gente conversar com o público em geral, quando a gente vai divulgar a ciência, eh, explicar que a gente está passando por um processo muito complicado, que as mudanças climáticas estão aí, estão impactando, porque a percepção no geral é de algo muito a curto prazo, né? Então, o que de fato a gente precisa tentar mostrar, e é daí a grande contribuição dos estudos de longo prazo, é que o que a gente vê de mudança climática é resultado de estudos a longo prazo, de séries, às vezes, que levam 20, 30, 40, 50 ou mais anos de estudos, de acúmulo de resultados, e que nos permitem observar que, de fato, há algo que está mudando, que está acontecendo, que está impactando a sociedade, que está impactando nossos ecossistemas, né? Então, esses estudos, de fato, a longo prazo, eles fornecem cada vez mais subsídios, né, e informações que nos permitem criar esse panorama geral, observar esse padrão e compreender de fato o funcionamento dos ecossistemas e como essas mudanças estão impactando os ecossistemas. Obrigada. Fabrício, como é que está no PEL de AFA? Qual é a visão de vocês sobre a importância da pesquisa? Então, eu não consegui ouvir a Karina conversando. Estamos aqui na fase das tempestades amazônicas, está rolando uma tempestade aqui, eu acho que foi isso. Então, ó, desculpa, Karina, eu espero não repetir as coisas que você falou, porque eu acho que é provável, né, das Pela importâncias. natureza da pergunta, sim, né? Exatamente, né? Mas qual que é a importância de dados de longo prazo? Eu acho assim, por incrível que pareça, nós estamos numa fase de Big Data, né? As pessoas falam, tem um monte de dados sobre um monte de coisa, né? Pessoas fazendo micro propagandas direcionadas para o uso, né, das redes e tudo mais, essas propagandas nas redes, né? E por incrível que pareça, essa era da Big Data, ela não é tão espelhada assim na ecologia, entendeu? Então, ah, faz relativamente pouco tempo que as pessoas começaram a olhar e falar, pô, a gente precisa de dados temporais, né, para entender melhor o que está acontecendo com a biodiversidade, né? Então, esses dados estão, como
quase sempre mais concentrados no hemisfério norte que no hemisfério sul, né? Mas eles são importantíssimos para a gente poder ter uma ideia melhor de como as mudanças climáticas, né, e principalmente os eventos extremos, eles vão afetar e modificar a diversidade de organismos tropicais. Então, para a gente aqui, né, que estamos no olho do furacão, no meio de um bioma que está sofrendo bastante com essas mudanças, né, é crucial ter informação de longo prazo, igual a gente vem construindo nesses últimos 20 anos já. Rodrigo, que está lá no Pé de Abrolhos, qual é a importância disso? Tá. Bom, acho que os colegas já tocaram muitos aspectos, né, importantes, relevantes, né? E eu vou tentar complementar, assim, tocando no tema da variabilidade, né? Os ecossistemas são muito dinâmicos, né? E essas séries longas, né? E até muito longas, né? Como no nosso caso, nós estudamos séries também de milhares de anos, né? É de muito longa duração através de estudos paleoecológicos, né? Tentando integrar a paleoecologia com a ecologia. Mas essas séries longas e muito longas, elas permitem que nós discriminemos, né, a variabilidade que ocorre em curto prazo, né, de um dia para o outro, de uma estação para outra, de um ano para o outro, de uma década para outra, né, das variabilidades que ocorrem em ciclos mais longos, né, por exemplo, ciclos decadais, né, e também das mudanças climáticas antropogênicas, né? Ou seja, como é que as emissões, né, elas implicam em uma disrupção nesses ciclos, né? E é justamente isso que nós estamos começando a desvendar nos recifes. Gente, eu vou fazer uma observação aqui, a gente vai cortar isso, tá? Mas eu vou fazer essa observação. Não se preocupe com repetição, porque a ideia desse vídeo que eu quero pegar é justamente isso. É um complementando a ideia do outro, que complementa nesse. Então, não se preocupe com isso, pode ficar à vontade, tá? Então, eu vou pedir para a Camila responder. Então, pensando na resposta dessa pergunta para o contexto do Pé de Veredas, eu acho que os nossos estudos de longo prazo, eles são muito importantes para esse ambiente dentro do bioma cerrado, né, que é muito ameaçado, e que são ambientes que fornecem serviços ecossistêmicos de extrema importância. Um desses serviços ecossistêmicos é a provisão hídrica, né, na região do norte de Minas, se a gente pensar que é o contexto onde o Pé de Veredas está inserido. Então, imagina a gente tendo levantamentos de longo prazo para dados nessas veredas, como, por exemplo, a variação, né, do nível do lençol freático. Então, a gente consegue entender esse impacto a longo prazo, entender como que essas mudanças levam a mudança na biodiversidade ou na perda da biodiversidade nessas veredas. Também posso trazer exemplos da importância do estudo a longo prazo da fenologia das espécies, por exemplo. Então, espécies que são importantes no contexto das comunidades que vivem ao redor dessas veredas, como, por exemplo, as palmeiras, chaves, o buriti, o xiriri, que fazem parte dessas veredas. Então, esse acompanhamento a longo prazo, por exemplo, da fenologia de frutificação, que são espécies extremamente importantes para quem, né, vive, né, da importância dessas palmeiras nesses ambientes, que utilizam os frutos, que utilizam os materiais dessas espécies. Então, a gente consegue entender qual que é o impacto, por exemplo, das mudanças climáticas na disponibilidade de recursos nessas veredas. Também posso falar aqui dos impactos na biodiversidade, como, por exemplo, na variação a longo prazo, desde a fauna quanto da flora. Então, a gente consegue entender a dinâmica da vegetação, como que essa vegetação vai se modificando devido, né, às mudanças climáticas, a variação do nível de água nessas veredas. Então, é extremamente importante a gente ter esse conhecimento ecológico a longo prazo dessas áreas,
para a gente poder pensar em conservação, poder pensar em mitigar esses impactos, que eles já estão aí, né? Isso já é uma realidade e merece a nossa atenção. Então, por isso que a gente precisa desses estudos de longo prazo para investigar isso. Obrigada, Camila. Rafael Rabelo. Oi, gente, boa tarde. Então, tentando também, né, complementar a resposta, né, pessoal, acho que no contexto aqui do Pé de Ecoa, né, no interior da Amazônia, é, acho que tem dois pontos relevantes, assim. Um é que, quando a gente fala em mudanças climáticas, a sociedade, às vezes, consegue tem contato maior, né, muito com cenários prospectivos para o futuro, né, e tentando entender como que as mudanças climáticas vão afetar o clima do planeta daqui para o futuro. Mas os dados de longo prazo são justamente os dados que acabam alimentando essas prospecções, né, futuras. Então, a existência desses conjuntos de dados ela é super relevante, porque nos ajuda a entender e enxergar as mudanças climáticas acontecendo de fato, né? Então, acho que esse conjunto de dados de longo prazo são uma ferramenta poderosa, assim, para informar a sociedade e mostrar, né, como que as mudanças climáticas estão acontecendo, e perceber elas de fato, né? E outra questão é importante ter esses dados de longo prazo, né, nessas séries temporais replicadas no espaço também, né? Porque quando a gente fala de um bioma, um único bioma, como por exemplo a Amazônia, né? A Amazônia não é uma coisa única, né? São as Amazônias. A gente tem muitos tipos de ecossistemas. Então, as séries históricas que o Fabrício está estudando lá próximo de Manaus correspondem a um determinado tipo de ecossistema. A gente aqui, né, nos ambientes de várzea, na Amazônia Central, é outro ecossistema, então é importante a gente entender como que, né, as populações, as comunidades, né, e o uso da biodiversidade está variando também no espaço, né, além dessa variação ao longo do tempo em decorrência das mudanças climáticas. Porque os efeitos das mudanças climáticas, eles também variam no espaço além do tempo, né? Obrigada, professor. E o que vocês podiam dizer assim para nós em relação o que as mudanças climáticas, essa coisa grande e assustadora que para a sociedade ela tem sido apresentada assim, o que ela significa na prática assim para os ecossistemas que vocês estudam? Vou começar agora pelo Rodrigo. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Alô? Vocês me escutam? Eu acho que eu não tô. Acho que eu não tô ouvindo vocês. Carol, fala com ele aí no chat que eu vou passar para outra pessoa, então, tá certo? Eu vou voltar aqui para Fabrício e Rafael, porque a gente pode fazer isso na Amazônia, né? Então, vocês podem responder e fazer chama essa diferenciação, né, do que está acontecendo. Pode ser? Vocês dois? Um, depois outro? Pode ser. Dessa vez eu estou ouvindo. Acho que o Rodrigo aconteceu a mesma coisa que estava acontecendo comigo. O que a gente está vendo aqui é que os eventos extremos, né, as secas e as cheias, elas estão ficando cada vez mais intensas, né? E a frequência de ocorrência delas está ficando cada vez mais alta, né? Então, enquanto a gente tinha, sei lá, uma seca extrema ou uma cheia extrema a cada década, agora a gente está tendo duas, talvez na década de 20 vai chegar a mais que 3 ou 4 até, né? E eventos que antes não eram esperados. Por exemplo, a gente teve duas secas extremas, uma na sequência da outra. A maior de todas, né, que já é registrada em 2024, e seguida por uma seca extrema de novo em 2025, né? Então, desculpa, 2023 e 2024. Então a gente está focando bastante nisso. E a gente já começou a ver algumas respostas, né? A mais
forte, talvez mais impactante, foi que durante a seca extrema de 24, a gente estava com uma equipe monitorando, fazendo monitoramento de plantas, né, plaqueteando e medindo as árvores do fragmento do campus da UFAM, que fica no meio da cidade de Manaus, né. Então, apesar de ser um fragmento, ele tem um tamanho bem razoável, pensando em fragmentos do Brasil, né? Então, é uma floresta de 640 hectares, que é bem razoável para o tamanho, né, dos fragmentos que a gente encontra no Brasil. E mesmo nessa floresta relativamente grande, durante esse monitoramento, os pesquisadores começaram a encontrar uma série de animais mortos, assim, né? E visivelmente com sinais de estresse, porque eles não tinham machucados ou coisa do tipo. Então, eu encontrava uma carcaça de uma preguiça, de uma cutia, de vários pássaros, assim. E então esse foi um registro, né, do efeito dessas temperaturas muito elevadas. Infelizmente, as carcaças estavam muito decompostas, a gente não conseguiu fazer nenhuma análise tipo esqueci o nome que eles dão para essas análises em cadáveres, né? Mas para saber qual que era a causa da morte. Mas a coincidência de ter sido no pico do calor, associado com aquela fumaça que Manaus ficou por vários dias com a qualidade do ar entre as piores do mundo, não sei se vocês lembram, a gente que mora aqui lembra, né? A gente fez essa associação, né? E publicamos isso na revista aqui do INPA, na Acta Amazônica, né? Porque o número foi elevado, foram 17 animais em duas semanas, entendeu? Em menos de 2 semanas. Era mais de um por dia, e a gente está falando de preguiças de, às vezes, 2 quilos, 2,5 quilos. Então, essa é a principal. Mas tem outras, mas eu vou passar para o Rafael agora, e depois eu volto nas outras mudanças aqui. Aqui para a gente, assim, a mesma coisa, né? A gente tem observado esse aumento, né, da frequência e da intensidade desses eventos extremos. E para a gente aqui, né, na Amazônia, de uma forma geral, mas especificamente, né, nessas florestas alagáveis, essas mudanças, esses extremos do nível de inundação, elas são muito relevantes, né, porque elas impactam o ecossistema de uma forma disseminada, de fato. O que a gente observou, especificamente desses 2 últimos eventos extremos, né, primeiro em 2023, depois se repetiu, foi em 2023 que foi um evento histórico, recorde, depois em 2024 superou. Aqui também foi uma série de impactos ecológicos que a gente conseguiu registrar e reportar, né? A gente teve uma proliferação de algas, né, aqui no entorno do Lago Iterfé e no Lago Coari também, de algas com potencial ictiotóxico, né, por conta do aumento da temperatura dos lagos. A gente teve aumento, né, um boom populacional de aves aquáticas, de jacarés, também monitorados na Reserva Mamirauá, principalmente. A gente observou também mudanças no padrão fenológico das árvores, né, no padrão fenológico reprodutivo das árvores, com uma baixa produção de frutos, né, justamente no período após a estiagem extrema, né, após as estiagens extremas. E a gente viu também que isso afeta de forma diferente as florestas que são alagadas e as florestas que não são alagadas. E eu acho que o que foi mais simbólico para a gente aqui, e foi muito documentado na mídia nacional e internacional, foi a mortandade de botos, né, que aconteceu aqui em Tefé no ano de 2023, onde casos mortos, e aí a gente teve equipes do ICMBio vindo para cá, de emergência mesmo, para tentar entender o que estava acontecendo. A gente não sabia inicialmente se era por conta dessa proliferação de algas, né, que tinham potencial de ser tóxicas, se era questão dos animais terem ficado presos, né, no lago, não conseguirem sair para o canal.
E no fim, o que a gente conseguiu observar que foi, de fato, pelo aumento da temperatura, né? O monitoramento diário de temperatura no lago, a gente conseguiu registrar águas com temperatura chegando a 41 graus. Então, isso é uma temperatura absurda, né? Mesmo para um animal endotérmico, né? Como um mamífero aquático. E além disso, além dos impactos ecológicos, a gente documentou uma série de impactos, né, socioeconômicos e socioecológicos também, né? A navegação, né, que foi prejudicada, né? A gente usa os rios como as nossas estradas aqui na região. Então, monitorando o preço de cesta básica nos mercados da cidade, a gente conseguiu observar esse aumento dos preços da cesta básica. A pesca, né, das comunidades isoladas, que foi prejudicada também, o pessoal não conseguiu pescar, teve que pedir prorrogações para o IBAMA das licenças, né, para encher um pouco o nível do rio para eles conseguirem acessar o pescado. Enfim, uma série de impactos, né, ecológicos e socioeconômicos. Acho que foi isso. Obrigada, professor. Um parênteses novamente. Pode demorar um pouco mais essa resposta, acho que ela é muito importante, então a gente pode demorar um pouco mais, tá? Rodrigo, você tá me ouvindo agora? Você quer responder? A gente ouviu a Amazônia aí, os impactos, agora a gente quer saber aí como é que tá em Abrolhos, que é o primeiro parque marinho, não é isso? Abrolhos é o primeiro parque nacional marinho do Brasil. Marinho. Isso. Em meados da década de 80, ele foi criado para proteger esse que é o maior complexo de recifes coralíneos do Atlântico Sul, né? E os recifes, eles são fundamentais para entendermos os efeitos da mudança climática no oceano, porque eles são muito sensíveis, né? Os corais, eles dependem para o seu crescimento e para a produção do carbonato de cálcio, né, do esqueleto, que acaba formando o próprio ecossistema, né, o que é o recife. Eles dependem de uma simbiose, né, de uma parceria com microalgas, né? É uma endossimbiose. Essas microalgas vivem dentro das células do quinidário, do coral, né? E essa parceria só funciona dentro de uma determinada faixa de temperatura. Então, ela não subsiste a temperaturas muito elevadas. E o que acontece quando a água do mar ela fica com temperaturas altas durante muito tempo, é que essa simbiose ela é rompida, os corais expulsam essas microalgas, né, e ficam com um aspecto esbranquiçado, que é esse processo que todos nós já ouvimos falar, o branqueamento dos corais, né? Então, o coral perde uma fonte importante de alimento, de proteção, e passa a adoecer. E se essa situação perdura por muitas semanas e eventualmente perdura por meses, os corais acabam morrendo, ou instantaneamente, né, ou ao longo do tempo, com a saúde debilitada. E na medida em que essas ondas de calor, né, desde 98, nós tivemos 5 grandes ondas de calor que afetaram Abrolhos. Então, na medida que essas ondas de calor elas se sucedem, a saúde dos corais diminui e nós estamos, então, observando perdas muito significativas, né? Algumas espécies já perderam mais da metade da sua cobertura viva. Bem, bastante sério isso, né? Camila e o Vere, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o trabalho de vocês, mas fala para a gente dos impactos que vocês têm percebido. Nossa, são vários, assim. Eu vou lembrei alguns e vou trazer aqui para vocês. Mas a gente pode pegar o exemplo que os colegas já citaram da questão das secas extremas. Então, a gente fica com chuva, principalmente pensando, né, na região norte aqui de Minas Gerais, né, região do semiárido, a gente está no contexto do semiárido. Então, essas secas extremas também podem levar a dificultar, né, o reabastecimento do lençol freático dessas veredas. Consequentemente, isso colabora para o secamento dessas veredas. E aí, essa variação, né, do lençol freático, da falta de reabastecimento, de carregamento,
levam inúmeras alterações nessas veredas. Então, a gente pode começar citando na biodiversidade. A gente tem uma diminuição de espécies que são adaptadas a esses ambientes úmidos, e aí, consequentemente, a gente tem a invasão de espécies que são, né, adaptadas a ambientes secos, então a vereda seca, logo a composição de espécies ela muda completamente. Alinhado a isso, a gente também tem, como os colegas já trouxeram aqui, variações na fenologia das espécies. Então, por exemplo, se a gente pensar não só em frutos, mas em recursos florais para os polinizadores, quando a gente compara, por exemplo, veredas que já estão mais secas com veredas que ainda estão conservadas, né, que não foram tão impactadas, a gente tem uma diferença enorme na disponibilidade de recursos, né, na composição de espécies, muda e que leva a uma consequente diferenciação dos recursos, da quantidade de recursos. Então, veredas que estão secando, elas não comportam mais recursos florais para os polinizadores que são especializados, né, naquelas formações mais úmidas, com espécies, com morfologias florais, com recursos florais específicos. Então, é uma reação, assim, que ela vai, né, a mudanças climáticas, na prática, ela afeta uma série de reações, de processos nessas veredas. A gente também pode associar, por exemplo, o aumento da temperatura, né, a variação da temperatura, não só da pluviosidade, a efeitos na fauna também. Né? Desde a gente pode pensar em insetos até outros grupos de animais. Isso tem um efeito se a gente pensar que a nossa biodiversidade nessas veredas está atrelada à provisão de serviços ecossistêmicos e também à saúde única. Então, a gente pode ter proliferação de vetores, de doenças, né, que impactam as comunidades próximas. Então, a gente tem estudos que mostram isso já dentro dos objetivos, dos subprojetos do PEL de Veredas. Outra coisa também, mudando a composição de espécies, né, de plantas, a gente vai mudar também a variação do sequestro de carbono. Então, a gente já tem estudos que mostram isso. Né, isso causa uma dinâmica completamente diferente no sequestro de carbono, nessas áreas úmidas que a gente já sabe que são importantes nessa questão, né, do sequestro de carbono. Também leva a uma série de variações edáficas no solo. Então, o solo também muda. Consequentemente, isso afeta a biodiversidade que está ali acima dele. Então, a gente pode citar vários exemplos de como mudanças climáticas acabam afetando diferentes escalas, né? Desde as espécies, as interações, né? Os processos, os padrões também acabam mudando entre essas veredas. Obrigada. Karina, o que a gente pode entender sobre o que está acontecendo nos estudos do PEL de SEMA? Então, é interessante porque, assim, e é uma complementação ao que os colegas já vêm conversando aqui nesse debate. O cerrado, na realidade, o que a gente sabe, né, é que a gente tem dois aspectos principais que estão atrelados à mudança climática no cerrado, ou que estão impactando o cerrado, né? Um deles é o desmatamento, e o outro, que é uma consequência que está intimamente ligado, são as queimadas, né? Então, na medida em que você muda, né, que você altera a cobertura do solo, quer dizer, removendo aquelas plantas que têm raízes profundas, um sistema radicular totalmente adaptado a capturar aquela água que está lá bem profunda no lençol freático, trazer isso e, por meio da evapotranspiração, né, desses processos fisiológicos das plantas, remover esse calor que está na superfície para a atmosfera, né? Então, quer dizer, você muda a cobertura do solo, e isso vai fazer com que você acaba tendo uma intensificação do calor, enfim, isso leva a longo prazo a uma diminuição da umidade, um aumento das queimadas, né? E aí o grande problema hoje do cerrado é justamente as secas, que já foram mencionadas aqui. Então, a gente tem estudos reportando, por exemplo, dos últimos 50 anos, uma diminuição importante da umidade,
e um aumento da temperatura mínima. E isso leva a um problema que é, por exemplo, a diminuição na quantidade de orvalho. E como no Cerrado nós temos as duas estações, né, bem delimitadas, a seca e a chuva, durante esse período seco, na medida em que você tem temperaturas mínimas na madrugada que são mais altas do que deveriam, né, do que eram, como a gente tem notado nos últimos 50 anos, e menos umidade na atmosfera, no ar, na superfície, você tem menos orvalho. E o orvalho é uma das principais fontes de umidade ou de água para insetos que são os polinizadores, como a Camila mencionou, né, principalmente para a maioria das espécies herbáceas e lenhosas do Cerrado. Então, você tem várias espécies de abelhas que são totalmente dependentes desse orvalho, e que as suas populações acabam sendo afetadas, isso vai afetar os processos de polinização, isso vai ter uma consequência em cascata, em cadeia no ecossistema, né, na produtividade dessas plantas. O próprio pólen, ele acaba, que depende também desse orvalho, ele acaba sofrendo processos, né, de dessecação. Então, a efetividade, né, da produtividade dessas plantas, do sistema reprodutivo, também é afetado. Um exemplo interessante que a gente tem estudado e publicado alguns estudos é com o próprio pequi. E aí é legal quando a gente traz também essa questão, porque esses efeitos que a gente está falando na biodiversidade, eles não são perceptíveis no nosso dia a dia. Mas quando a gente pensa nos impactos a longo prazo, socioeconômicos, econômicos, talvez fica mais fácil de a gente entender. Então, por exemplo, as queimadas no Cerrado têm impactado a produção de pequi. E a produção de pequi, ela é uma fonte de complementar de renda para muitas famílias do bioma. Então, num estudo que nós fizemos em 2011, ainda, já tem bastante tempo, mas que foi complementado com novos dados que nós analisamos há uns 2 ou 3 anos, nós observamos que aqueles municípios ao longo do bioma cerrado que são que têm menor PIB, são mais pobres economicamente, eles têm a maior produtividade de pequi, ou seja, as famílias dependem dessa complementação de renda. E aí, quando você tem a produção de uma espécie, né, importante para o extrativismo, que é impactada, você vai impactar isso também. Quer dizer, você tem uma consequência importante socioeconômica para as populações de baixa renda. Isso sem contar, obviamente, outros aspectos, como a diminuição do fluxo dos rios, que a gente tem observado no Cerrado, vai afetar, enfim, tem uma consequência bastante importante, mas você tem efeitos na produção de energia elétrica. Então, já estou passando para um outro nível, digamos assim, pensando em consequências socioeconômicas, né? Que vai encarecer também o custo da energia, e isso sempre vai afetar aquelas populações que são mais pobres, né? Então, assim, como eu falei, são vários exemplos, como o pessoal já tem comentado aí. Os exemplos que a gente observa na biodiversidade às vezes são mais sutis, mas esse impacto a longo prazo ele vai aparecer e ele vai acabar afetando a população também de um modo geral, né? Os desafios são imensos, mas eu gostaria de trazer uma última questão, que é o que a sociedade precisa saber para vocês? O que é que ela precisa saber para esse enfrentamento? Isso a gente pode pensar na necessidade de mais políticas públicas que absorvam esses dados, a gente pode pensar nesse diálogo direto com a sociedade. Eu queria ouvi-los sobre isso. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para o público em relação ao que vocês percebem nesses seus ambientes de pesquisa? Eu vou começar agora pelo Rafael Rabelo, que acho que não começou ainda nenhuma rodada. Beleza. Acho que aqui a gente tem feito um exercício de comunicar com a sociedade em 2 instâncias, né? Uma é para a sociedade, para aquelas comunidades com as quais a gente trabalha diretamente, né? As comunidades ribeirinhas, extrativistas, né? Que vivem de tentar, a gente não precisa nem mostrar o quanto que as mudanças climáticas estão acontecendo. Elas estão sentindo isso na pele, né, com esses fenômenos extremos de seca e etc. Né, são comunidades que ficam isoladas, sem acesso à água, sem acesso a serviços de saúde, mercado e etc. Então, o que a gente tem feito junto com eles é tentar
dar voz a essas comunidades, né, para que seja escutada pelos gestores públicos, né? Então, o ano passado a gente apoiou, né, a Associação de Comunitários da Reserva Manã, onde a gente também trabalha, para propor sugestões para a administração pública, né, deles mesmos, soluções que partiram deles mesmos para o enfrentamento das secas extremas, né, que envolve distribuição de kits para tratamento de água, nesses momentos de estiagem, né, enfim, políticas de melhoria do serviço de saúde, né, enfim. Então, o diálogo com as comunidades onde a gente tem trabalhado tem sido mais nesse sentido. E aí, comunicar para fora do projeto, né, para a sociedade de uma forma geral, é justamente dar cara para a sociedade, para fora da Amazônia, né, do que está acontecendo aqui, né? A gente está muito acostumado a ver, né, em noticiários, ver a Amazônia através apenas, né, dos noticiários, das notícias. Então, nosso objetivo é tentar fortalecer isso, aproveitar desse boom de mídias sociais agora, que é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir comunicar para fora da nossa bolha, né, e mostrar o que está acontecendo aqui, para garantir para a sociedade, de uma forma geral, que o problema, né, das mudanças climáticas é uma questão da sociedade como um todo, né? É um problema que é de relevância para todo mundo, e não só para aqueles, né, que são mais vulneráveis e que estão sofrendo, sentindo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Inclusive a crise da biodiversidade, né, que no final das contas ela também é resultado de todos esses efeitos, né? Então, e acabam afetando também a espécie humana em última instância. Então, acho que é por aí. Obrigada, professor. Rodrigo, que mensagem você queria deixar para a sociedade sobre o que está acontecendo? É possível a sociedade fazer algo em relação ao que está acontecendo? Olha, Alessandra, assim, depois de 25 anos de monitoramento aqui no território, em Abrolhos, né? E do estudo de séries temporais aí de 8.000 anos, a gente hoje percebe nitidamente que o clima é a grande forçante, né, da estrutura, da diversidade, dos processos ecológicos, né, dos serviços ecossistêmicos. E o que a gente precisa, o que a gente pode trazer de mensagem é que a mitigação climática, ela não pode mais ser postergada. Quer dizer, nós precisamos ainda das medidas tradicionais de manejo, sim. As unidades de conservação seguem sendo muito importantes, seguem sendo. Mas o declínio que nós observamos nos recifes, ele é comparável dentro e fora das unidades de conservação. Então, elas sozinhas, elas não estão dando conta de proteger, de preservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. Então, essa é uma mensagem central. A gente não pode mais conviver com essa mitigação improvisada, uma mitigação apenas no discurso, né? Uma outra mensagem importante, que eu acho fundamental, é o seguinte: nos nossos pontos de monitoramento de longo prazo, aqueles pontos onde a gente teve uma maior proximidade com empreendimentos que afetam a qualidade da água, o declínio foi mais acelerado. Então, é fundamental que o licenciamento ambiental em áreas de recifes de coral, em áreas próximas a recifes de coral, ele seja fortalecido e não enfraquecido como vem ocorrendo, né? Então, nós precisamos ir muito além da criação de unidades de conservação, precisamos encarar de frente a mitigação climática e nós também precisamos encarar de frente esse ataque predatório que está acontecendo sob nossa legislação ambiental, né? E
E precisamos ir na contramão disso, quer dizer, nós precisamos sim fortalecer, identificar essas áreas mais sensíveis, essas áreas mais frágeis, né? Continuar identificando e criar medidas protetivas adicionais para que a biodiversidade seja resguardada e para que as populações locais elas possam garantir o seu sustento. Hoje nós temos aqui nessa região mais de 25 mil famílias que dependem da pesca artesanal, né? Então, nos parece incompatível uma industrialização desenfreada, uma mineração desenfreada, contaminação, perda da qualidade da água do mar, né? Em um cenário onde você tem um contingente muito grande de pessoas que dependem da saúde desse ecossistema. Obrigada, professor. Camila, qual a sua mensagem para a sociedade? O que é que nós precisamos fazer? Bem, então, eu acho que a mensagem ela é bem direta, assim. Se a gente não pensar em preservar e mitigar os impactos, né, que as veredas estão sofrendo, basicamente, num curto prazo, a gente não vai mais ter abastecimento de água, por exemplo. A gente vai ter dificuldade com o abastecimento de água nos centros urbanos aqui próximos, né? Próximos às veredas. Então, acho que isso é muito claro e muito preocupante. Se a gente não preservar, se continuarmos, por exemplo, construindo poços artesianos ilegais, né? Então, um exemplo, a gente tem já alguns mapeamentos, né, desses poços, né, na região, e tem muitos que a gente nem sequer sabe da existência, mas esse, por exemplo, é um ponto muito importante que está tirando, que está causando e está, né, favorecendo o secamento das nossas veredas. Então, se não existir políticas públicas, se não existir um controle mais adequado, né, de como os nossos recursos hídricos estão sendo utilizados, num espaço muito curto de tempo a gente vai ter sérios problemas, né, mais do que já começamos a ter com o abastecimento de água. Então, é preciso preservar as nossas veredas que abastecem, né, a região. E a gente também menciona a perda da biodiversidade, dessas áreas tão características dentro do Cerrado, que são de extrema importância para preservar, para manter os ciclos, para manter ali os nossos recursos. Então, eu acho que essa é a mensagem assim, que eu deixo, né? A importância das veredas para a provisão de serviços ecossistêmicos. Nós precisamos muito delas, e delas intactas e delas preservadas. Obrigada. Fabrício? Oi. Eu acho que tem algumas mensagens importantes. Eu acho que a gente devia passar. Eu concordo muito com o Rodrigo, o Rafael. Eu acho que e a Camila também. A gente tem que tentar trazer esse senso de urgência, esse senso de necessidade para a sociedade, né? O problema das mudanças climáticas é que ela é muito etérea, né? Você não consegue ver e pegar igual o buraco de ozônio ou, sei lá, alguma outra coisa desse tipo, né? Então é aquela ideia clássica, né? Que cachorro de um monte de dono morre de fome, né? Porque ninguém se sente responsável por isso, né? Mas assim, do ponto de vista local, o que a gente pode dizer é que sim, as mudanças climáticas já estão afetando a diversidade aqui amazônica, né? De diversas formas. Então, a gente tem mudanças no ciclo de vida de algumas espécies estão diminuindo a sua ocorrência, o número, né? Estão se tornando mais raras, outras estão se tornando mais abundantes, né? E isso tem uma grande chance muito forte de ser causada pelo clima, né? Então,
você não precisa acreditar em mim, você pode acreditar nos nossos antepassados, que naquela seca de 23 o rio desceu tanto, tanto, né, bateu o recorde histórico desde das primeiras medições, desde 1902, e lá naquelas pedras no fundo do rio, não é bem no fundo, né, na margem, bem lá para dentro do Rio Negro, tinham vários desenhos, né, que foram feitos lá. A gente não teve como entender a profundidade daqueles desenhos, mas para muitas pessoas e para mim funcionou como um alerta do tipo, olha, a gente já viu isso acontecer antes, né? O problema é que quando isso aconteceu, há muito tempo atrás, a gente não sabia a causa. Podia ter sido uma causa natural, um evento, uma sequência de eventos de El Niño, alguma coisa do tipo. Mas agora a gente sabe que é, e a gente sabe que a conta está no nosso lado. Quando eu falo nosso, eu falo da sociedade como um todo, né? Então eu acho que a mensagem seria essa: a mudança já chegou, ela está acontecendo. E a outra é uma que o Ayrton Krenak fala muitas vezes, né? Ele acho que é a pessoa que mais fala disso, que a gente tem que parar de olhar para a natureza como uma coisa dissociada da gente, entendeu? Porque ela não é, entendeu? Ela não é. E talvez a parte é meio trágico falar isso agora, mas esses eventos extremos, que da mesma forma afeta a diversidade e da floresta, essa diversidade, de certa forma, ela é muda, porque a gente aqui na cidade não consegue ouvir, esses mesmos eventos estão afetando a gente aqui, e daí a gente consegue ouvir também. Então, foram aqueles deslizamentos de terra que teve aqui em Manaus, que praticamente levou uma porção grande de um bairro inteiro, né? Então, eu acho que a mensagem é essa: as mudanças estão aí e a gente tem que encarar esse problema como uma parte, né? A gente sendo parte do problema, intrinsecamente relacionado e ligado com a natureza. E fazendo um gancho com o que o Rodrigo falou, eu acho que o caminho é isso, é fortalecer as instituições, os institutos no sentido de leis, né, as leis de proteção, porque elas estão sendo, vira e mexe, atacadas e partes modificadas para tentar flexibilizar o acesso e a transformação desses ambientes. Acho que é isso. Nossa, bacana isso. Encerrando aqui essas mensagens da professora Karina, qual a mensagem que o Pé de Sema quer deixar? É bem interessante, né? Porque tudo isso que os colegas falaram, né? E às vezes a gente se pergunta assim, qual é de fato a percepção que as pessoas têm com relação à mudança climática, né? E aí nós fizemos há 4 anos, a gente fez um trabalho bastante intenso. Nós nos reunimos com todos os municípios do estado durante 15 encontros, né? Dividimos o estado de Goiás em macro-regiões, né? E fizemos encontros envolvendo a sociedade civil, os gestores e a população que participou intensamente, para a gente debater, informar e resgatar a informação, a percepção que essas pessoas têm, né? Tanto dos gestores, da sociedade civil, da população em geral, com relação à mudança climática. E nós notamos que mais de 80% da população que respondeu a um questionário que nós fizemos, eles acreditam de fato, né, têm a percepção que as mudanças climáticas estão ocorrendo. Só que mais de 60% dos municípios, e aí a resposta dos gestores, não tem qualquer tipo de plano de ação, qualquer tipo de plano de adaptação a esses eventos, né? Então, isso nos leva, né, a pensar que a gente precisa de fato lidar com isso, informar a sociedade, mas acima de tudo a gente precisa de fato que os gestores assumam o seu papel de atuar na prevenção, na mitigação, e a gente cansa de ver, né, essa falta justamente de ação do poder público nesse sentido. Então, eu acho que a mensagem, complementando o que os colegas, ou até repetindo o que os colegas já falaram, né, o que eu gostaria de dizer é isso, né? Uma percepção bastante simples. Embora às vezes as pessoas até podem falar, né, o clima do planeta sempre mudou, essas mudanças são normais, na realidade o que a gente está vendo hoje
é uma velocidade de mudança é muito diferente, uma velocidade, uma intensidade muito diferente do que os ecossistemas, a própria sociedade humana é acostumada a enfrentar. Então, é isso, chegou, está aqui, ainda que a gente comece, ainda que, digamos, isso tudo seja mitigado, nós precisamos nos adaptar. Uma coisa é mitigar, que é tentar fazer com que as emissões, né, e o que causa a mudança climática diminua ao longo do tempo, mas a gente vai enfrentar porque o sistema ele é dinâmico e ele tem um tempo de ação, digamos assim. Então, a gente ainda vai sofrer as consequências dessas mudanças que são dos impactos que já foram causados no sistema climático do planeta, né? Então, e isso obviamente vai afetar isso que os colegas exatamente mencionaram, tanto a biodiversidade e o impacto que a gente tem para a população está relacionado a isso, né? A falta de água, a produção de alimento que vai encarecer, o custo dos alimentos, né? Enfim, uma série de consequências importantes, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, a gente precisa de fato ajudar a informar a sociedade, né, ouvir a sociedade também e principalmente atuar pensando, cobrando dos nossos gestores, olha, nós não podemos ficar parados, a gente precisa de fato fazer alguma coisa. Professores, para mim que está aqui ouvindo, né, vocês, é incrível a quantidade de dados e informações e a importância que temos de fazermos cada vez mais esse esforço, né, de dialogar com a sociedade para que mais pessoas ouçam isso que a gente está ouvindo agora. Então, meu agradecimento ao aceite do convite de cada um de vocês, e eu espero que a gente possa continuar em breve esse bate-papo e outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer participar. Até a próxima. Obrigada, foi um prazer, até. Valeu, pessoal, foi ótimo, um abraço a todos.